Bom dia. Estamos gravando uma série em um dia só, no dia 11 de dezembro de 2022. São 6 horas e 45 minutos da manhã. Pretendo gravar toda a série hoje, mas manter os vídeos privados e colocá-los cada um no dia seguinte. Então estamos falando sobre uma maçonaria antiga, também chamada maçonaria operativa ou maçonaria de ofício. Dissemos que aqui a tese de um mestre instalado mostra os primórdios da maçonaria num caderno chamado Prancha de Arquitetura. Ele divide. A maçonaria se compunha, antiga, de associações religiosas e de artesãos, pedreiros, vidaceiros, comerciantes também, né? Tem as guildas do comércio, vão surgir depois, os comerciantes. Então ele vai dizer como é que era a maçonaria antiga e de quem ela era formada, né? Quem formava a maçonaria antiga. E vimos então que os colégios romanos são historicamente o começo da maçonaria. Não que o Egito não tivesse a maçonaria, ou que a Mesopotâmia não tivesse. Mas aqui, em linha direta de hoje até o passado, nós vamos ter que começar pela maçonaria romana. Então, Numa Pompílio quem funda, né, os Collegia, que são Fabrorum, o Colégio dos Fabricantes, a escola daqueles que ensinavam a fazer. Então, os mestres em algum ofício ensinavam quem queria aprender. Colégio Fabrorum. Então, veja, a Mesopotâmia tinha seus artesãos. Então, devia ter lá uma maçonaria, mas ela vai entrar depois na maçonaria moderna. Na antiga, ela não entra. O Egito tinha grandes construtores, mas na maçonaria antiga eles não entram. Então é exclusivamente os artesãos romanos saídos do colégio fundado por Numa Pompílio, uma universidade, era uma universidade, viu? Patrocinada por ele, Numa Pompílio, primeiro rei de Roma. Ele faz um imenso edifício e ali em cada sala tem um mestre. Um mestre que é perito, é o melhor em vidraçaria, um mestre que é o melhor em metais, metalurgia, em outra sala. Um mestre que é o melhor em cantaria, ou seja, quebrar pedras e fazer muros e paredes. Assim, ele vai fundar o Colégio dos Artesãos, Colégio Fabrorum, os fabricantes, Faber, ou seja, Homo Faber, o homem que faz, que fabrica. Então, deve-se a origem da maçonaria corporativa a Numa Pompílio, historicamente, com os colégios Fabrorum. E aí, vai em linha reta, como ele é rei romano, então Roma depende totalmente dessa continuidade dele. Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, e não me lembro dos outros reis de Roma, porque eu estou falando tudo isso de memória, viu, minha gente? A maioria das coisas aqui é de memória. E depois vem outros tipos de política, mas a maçonaria, quer dizer, continua os colégios Fabrorum, continua. Não importa que tipo se passa do reino da monarquia para a república, se depois passa da república para o império, isso não afeta em nada os colégios Fabrorum. Eles têm um status especial. Tudo, portanto, é pago pelo Estado, é gratuito.
Olha só, ensino público, na monarquia o rei financia. Na república é o Estado quem financia. Os senadores, o Senado, né? No império é o imperador quem financia. Então, eles participam da escola pública, o ensino é público. Depois eles vão sair formados, com certificado, diploma, para poder exercer sua atividade. Então, é simples. Devemos a esse homem grandioso, que foi, a morte dele foi muito curiosa. Ele ia caminhando no meio da tempestade, quando um raio caiu sobre ele. Ele foi fulminado, mas não ficaram nem as cinzas, diz a lenda. Então diz que ele foi para o céu em corpo e alma, porque não ficou resto nenhum vestígio. Então esse raio, na verdade, não o matou, o levou. Ele foi ascensionado, né, numa chama divina em forma de raio. Isso é o que conta a lenda. Mas ele foi uma pessoa notável, né? Ele não era latino, ele era etrusco. Olha só, a Etrúria vem da antiga Babilônia. Os antigos babilônios estabeleceram uma colônia na Itália. Então, existiam vários povos na Península Itálica, e os etruscos tinham vindo diretamente, eram caldeus. Então você vê que aí já há uma miscigenação. Ou seja, quando Numa Pompílio funda os Collegia Fabrorum, ele é etrusco, mas é eleito por todas aquelas populações para ser rei de toda a Itália, né? Então os etruscos escolhem ele como sendo o melhor, e as outras tribos o aceitam porque ele é genial, ele é excepcional, ele é divinizado. Então começa assim, com um ser divino, com um homem divino. E aí o Collegio Fabrorum, que são os chamados, trazidos de colégios romanos, eles vão até de 746, que é quando Numa Pompílio reina, até o ano 476, com as invasões bárbaras, ou seja, 746 a.C., 476 depois de Cristo. Aí as invasões bárbaras acontecem. Já falamos que com as invasões bárbaras o Estado entra em colapso. Os bárbaros desconstroem totalmente a organização do Estado e fortalecem a religião. O cristianismo, no ano 476, já era muito forte. Os bárbaros consideravam o Papa, os bispos, os padres, diáconos, como homens santos. Eles chamavam os discípulos ou seguidores do Deus crucificado. Já diziam que Jesus era Deus. E olhavam com todo respeito, porque aqueles eram cristãos de fato. Seguiam à risca o que Jesus disse, seguiam à risca. E eram respeitados pelos bárbaros. Eles passavam de uma tribo para outra, para uma e para outra, e olha, ninguém fazia mal a eles. E eles tentavam convencer os bárbaros que deviam aderir à religião do Deus crucificado. Olha, é uma coisa curiosa, é uma outra prova, sabia? Nós temos historicamente, né, diálogos de bispos ou de missionários de Roma, que saindo de Roma, ia para um país bárbaro, e eles já sabiam pela vestimenta, eles se vestiam de uma maneira peculiar, e eles chamavam de os discípulos ou os adoradores do Deus crucificado. Do Deus crucificado. Então aí Jesus Cristo era considerado Deus, já era considerado existente historicamente, e já se falava, a característica era que ele foi crucificado. Que coisa curiosa, tá vendo? Muita gente não sabe disso. Os bárbaros recebiam os bispos, os padres, sacerdotes, cristãos,
com muito respeito, davam a eles trânsito, passagem, tratavam muito bem, mas a liberdade religiosa, os bárbaros tinham a mais completa liberdade religiosa. É aí que Justiniano vai errar, porque a igreja vai se apoiar nos bárbaros. Então, com as invasões bárbaras, a igreja cresce. O Estado entra em colapso. Ano 476 DC, depois de Cristo. Então, já estamos agora com a igreja extremamente fortalecida e com as invasões bárbaras. Então, depois de Constantino, a igreja sofre 300 anos de martírio sobre os outros imperadores do império. A igreja católica. E tudo instigado pelos judeus da Carral, viu? Tudo. E com os bárbaros muda totalmente. O Estado entra em dissolução. Torna-se um caos. Governo civil. E a religião cresce. Deixa de haver a perseguição com Constantino, com a edito de tolerância, que adere à ideia dos bárbaros, liberdade religiosa. Depois vai dando preferência aos cristãos até se tornar imperador dos cristãos. Esse é o título que eles dão, imperador dos cristãos. Então, vamos ver aqui esse período. Então, aí já depois de Constantino. Constantino é 312 depois de Cristo. Então, ele quer acabar com a época das perseguições religiosas. Ele acha que os bárbaros têm razão. A liberdade religiosa deve ser uma lei. E ele faz essa lei. Ele decreta o edito de tolerância. Todo mundo pode ter a religião que quiser. Ninguém pode ser morto por motivo religioso. Olha, fantástico. 312, 313. Ele faz 2 decretos. No segundo, ele aprimora o primeiro. No primeiro, ele faz um rascunho rápido, que é para acabar com as perseguições. E no primeiro, em 312. Em 313, ele emite outro, aperfeiçoando, aprimorando ainda mais a liberdade religiosa. E puxando um pouquinho a brasa para o cristianismo, porque ele já tinha ganho o Império do Oriente, na Batalha de Ponte Milvia, através de uma interferência que ele atribuía, segundo a mãe dele, a Jesus Cristo. Mas quem quisesse ser judeu podia praticar o judaísmo, quem quisesse ser mitraísta podia praticar o mitraísmo, zoroastrismo, tinha tudo. Roma tinha um panteão. Pan quer dizer muitos, todos. Theon, Deus. Quer dizer, um imenso edifício para cada um ir adorar o seu Deus. Lá tinha todos os deuses. Só não tinha o Deus cristão, porque os cristãos eram perseguidos, e os judeus não têm imagem, não têm símbolo de Deus. Tem a Bíblia, né? A Tanakh. Mas um rolo de pergaminho e um culto o judeu não fazia, porque o culto judaico é fechado. É fechado. É uma sociedade fechada. Então só um judeu não entrava no panteão. Todos os outros entraram. Então, isso era a ideia dos bárbaros. Liberdade religiosa. Os judeus entraram nessa também. Mas os cristãos, não. Por que não? Bom, porque os imperadores perceberam o seguinte: eles se diziam deuses. Cada imperador era um deus. O divino Augusto, né? Nero tinha que ser, as estátuas dele eram espalhadas nas praças de Roma para receber oferendas e orações. Ora, então surge um homem que é um deus maior do que ele e que vai, vamos dizer assim, superar Júlio César, é o primeiro imperador, depois Otávio, que toma o nome de Augusto, depois vem
O terceiro, aí eu já não sei, eu tenho a lista dos 12 Césares, mas não lembro mais. Eu tenho de memória. São 12 Césares, mas todos eles se julgam deuses. E o Cristo permanece o mesmo. Morre um e o Cristo permanece vivo, segundo a crença dos cristãos. Isso é um problema para o imperador. Isso vai destruir a crença da divindade do imperador, porque o imperador é mortal e Jesus é imortal. Está vivo no céu em corpo, alma e divindade. E durante 300 anos, 4 milhões de pessoas dão a vida por isto. Então eles odeiam os cristãos. Então, na verdade, o cristianismo, né, é quem derrubou. Com essa ideia de que Jesus Cristo é Deus e o imperador é um homem, pronto. Então, o exército se rebela em determinado momento e um dos descendentes da casa de César, legítimo, consanguíneo, é destronado por general. O capítulo se chama Toga em Leilão, ou seja, os generais, o mais forte, invade Roma e senta no trono e diz: eu sou o leão e vocês são as ovelhas. Quem quer chegar perto de mim? Aí começa o governo dos generais, dos militares, que tomam o nome de César. Os Césares continuam sendo 12. Depois de 12, eles abandonam o título de César. Passa a ser só um título, porque César era, na verdade, uma família. A família Júlia, que tem o mais notável membro é Júlio César. Então, Augusto César, Tibério César, Nero César. Agora estou lembrando de alguns, tá vendo? Então, aí depois, os militares percebem, então, que eles não são nada de divindade, porque eles morrem. Eles são maus, eles são perversos, eles são pervertidos. Calígula elege o cavalo dele senador e entra no Senado com o cavalo e o cavalo fica no lugar junto com os senadores. Olha que ofensa ao Senado. Os homens mais inteligentes, mais respeitados de Roma, têm que suportar um cavalo, incitatus era o nome do cavalo dele. Ele nomeia o cavalo senador, por nomeação dele. Os senadores eram eleitos pelo povo. O cavalo dele é nomeado por ele. Além de que toda noiva e todo noivo, na primeira noite de casamento, era de Calígula. Ou seja, Calígula, os noivos casavam e a primeira noite de núpcia era 3. Ele comia tanto o noivo quanto a noiva. Então, isso vai fazer com que as pessoas inteligentes e corajosas do exército se rebelem. E aí vão invadir o palácio, vão matar o imperador, não sei qual, não lembro qual vai ser o primeiro, e Diocleciano, Maximiano. Então, eles são generais que se tornam imperadores. Não são consanguíneos, não são da linhagem de César, mas usam o título de César. São 12. O 12º acaba. Então, com a invasão dos bárbaros, o Estado entra em caos e a igreja sobe. Foi o que nós dizíamos. Porque os bárbaros tinham uma ideia de liberdade religiosa e nessa época a igreja cristã achava também que devia haver a liberdade religiosa. E Constantino, com a dita intolerância, torna isso uma lei. Bom, então, com as invasões bárbaras, o Estado, então, entra em caos e a igreja sobe, matando Átila, o Papa de Roma, os bispos e os cristãos se tornam, heróis. E aí já tinham respeito dos bárbaros antes de terem derrotado Átila. Depois de derrotar Átila, aí
Eu já disse, o Papa Leão se torna imperador de Roma, depois ele abdica do cargo e deixa um civil tomar conta. O imperador Justiniano já é civil, que é quem comete a besteira, acho lá pelo ano 600, de impedir, de tornar a religião católica obrigatória e única no Império. Complicou tudo, porque aí os bárbaros vão tirar o apoio deles. Vai contra eles. A ideia deles, eles são educados para cada um adorar o que quiser. Um pau, uma pedra, um cachorrinho. E aí Justiniano, o Códex Justiniano, né, ele faz um código de leis e nesse código ele obriga todo mundo a ser católico. A maior besteira que alguém já pode ter feito. Enquanto que Constantino cria a liberdade religiosa, Justiniano, né, seu sucessor 300 anos depois, tira a liberdade religiosa. Já criou um problema com os bárbaros. Bom, então, devido ao prestígio e por saberem construir, então os colégios, as associações monásticas vão se dividir em duas partes. Aquelas que constroem, como os alunos dos colégios dos artesãos, no fundado no Pompílio, que tem continuidade, continua até a Idade Média, continua em linha reta até a Idade Média. E as associações monásticas são de duas naturezas. Umas que sabem construir, que depois vão se unir aos leigos, e outras que cuidam das obras sociais. Fundam hospitais, cemitérios para sepultar os mortos que são indigentes, e socorrer as famílias pobres com dinheiro na cesta básica. Então, fundam-se ordens religiosas. Ordem encarregada dos doentes, vão para hospitais. Ordem encarregada dos pobres, que não vão para hospitais. Eles se reúnem num galpão para pegar alimentos e levar para a casa dos pobres. Né? E outros que vão cuidar dos que estão, tem que ser enterrado, porque os que estão no hospital só cuidam dos doentes. Então o sepultamento já é outra, vamos dizer assim, outra classe. Essas ordens monásticas, então, se dividem, mas uma delas é de construtores. E logo, logo ela vai se unir aos construtores civis. Então, as associações monásticas sendo, portanto, também de construtores, quando elas precisam construir algo muito grande, os bispos são riquíssimos, o Papa de Roma está com a bola toda, então eles são a nova nobreza. E Juliano dá mais força ainda, porque torna obrigatória. Só aceita funcionários no palácio dele se for católico. Se não for católico, não pode ser funcionário público. Porque o católico não roubava naquela época, né? Hoje Jesus ficaria envergonhado de um católico dizer que é cristão. Ou de um protestante, né? Também. Né? Viraram ladrões, corruptos, canalhas, patifes. Naquela época não era assim. Seguiu rigorosamente. Então, a intenção do Justiniano era, no fundo, ter a garantia da ordem, porque os cristãos eram obedientes e dóceis. Eles obedeciam tanto ao Papa, era um exército. Como eu disse, a organização era militar, mas obedeciam à autoridade civil. Consideravam a autoridade civil e religiosa estavam sempre em união. Sempre. O poder civil e o poder religioso estavam sempre unidos. E com Justiniano, então, aí, quando se vai fazer uma construção, seja uma ponte, seja uma igreja, seja um palácio novo para ele, os monges
beneditinos e cistercienses não são suficientes. Aí vai pedir ajuda exatamente aos maçons civis, aos maçons leigos. E aí, como eu disse a vocês, né, por osmose, os leigos vão terminar mitraístas, que eram, ou mazdeístas, que eram, parsis, ou seja lá o que for, vão perceber que o cristianismo é superior, tem uma moral mais elevada, né? Tem amar o próximo, né? São preceitos, evidentemente, que tornariam a sociedade perfeita. Eles vão aderindo, mas livremente, até Justiniano. A Justiniano faz a merda de promulgar um decreto que anula o de Constantino, obrigando todo mundo a ser católico. Pronto. Daí para frente, não teremos mais paz. Os cristãos são perseguidos durante 300 anos. 4 milhões de pessoas são mortas por instigação dos judeus da Carral, da sinagoga de Satanás. Roma é quem mata, mas quem instiga, quem denuncia é a Carral. São os judeus da Carral. Isso Tertuliano diz claramente. Scorpíase. Não há nenhuma denúncia que não venha da Carral hebraica. Isso ele diz. Eu tenho escrito no meu livro, eu tenho um livro, História Política da Cristandade, no livro Scorpíase, então está escrita essa frase. Não há nenhuma denúncia, nenhuma delação que não venha da sinagoga de Satanás, da Carral hebraica. Eles mataram Jesus, queriam matar os cristãos todos. Então, Roma, por si mesmo, romano, tinha um motivo, claro. O imperador era mortal, Jesus era imortal. Jesus era Deus, de fato. Na mente dos cristãos, nenhum cristão adorava mais nenhum imperador. Isso era desobediência civil. Então, aí a história da liberdade religiosa tinha um certo problema, porque eles não consideravam o rei obedeciam em tudo, mas quanto a adorar o rei, o imperador, aí não. Aí não. Engraçado é que os judeus também não. Agora, os judeus, por que é que eles não eram perseguidos? Faça essa pergunta. Olha, judeu nem se inclina, ele faz apenas vênia diante do imperador. O judeu não dobra o joelho diante de outro homem, mas não eram perseguidos. Não é interessante o poder da Carral? Vocês imaginam o que é a sinagoga de Satanás, o poder que ela já tinha sobre Roma e sobre o imperador? Porque o médico do imperador pertencia a Carral. Os adivinhos, todos eles pertenciam a Carral. O imperador estava na mão dele. Na verdade, Roma dominava Jerusalém, oficialmente. Mas o imperador era dominado, porque ele estava cercado pelos principais assessores, que eram judeus. E Popeia, a amante preferida de Nero, era judia. E foi ela que mandou ele tocar fogo em Roma e botar a culpa nos cristãos. Aproveita, se acaba com eles. Era judia, Popeia. Não confundir com Pompeia, que é o nome da cidade. O vulcão Vesúvio destruiu Pompeia. A destruição de Pompeia. Tem um M aí no meio. É Popeia. Também não é Popeye. Marinheiro Popeye. Então é ela quem diz a Nero, toca fogo em Roma, no bairro cristão, que já muitos deles vão morrer, queimados, depois dá culpa neles. Infelizmente, a biblioteca de Roma estava no bairro cristão. Então, nós não temos vários dados que comprovariam a existência histórica de Jesus Cristo. Não temos muitas, por exemplo, o recenseamento feito por Quirino estava lá. Aí lá, o recenseador diz, veio um homem que mora em Nazaré, com a sua esposa, o nome dele era José, descendente de Davi, da tribo de Judá, e a esposa estava grávida, se chamava Maria,
e estava grávida de uma criança que teria o nome de Jesus. Pronto. Teríamos a certidão do nascimento de Jesus. Veja o que essa peste fez. Então, foi incendiada a biblioteca de Roma. Ela ficava no bairro cristão. Não era a intenção dele. Ele queria queimar os cristãos, acabar com os cristãos, porque não era ele próprio, era a amante judia dele, Popéia. Então, o imperador era escravo da corte que o cercava. E essa corte era toda ela judaica. Eu digo, não todos, né? Havia romanos. Mas aqueles que davam a final, o médico, a mão do imperador estava na mão do médico. Todo médico do imperador era um judeu. Todo adivinho naquela época, né? Então, se adivinhava. Quando tinha um grande problema, era por adivinhação, oráculo. Era um judeu. E então, os judeus não eram perseguidos. Pelo contrário. Eles, batiam palmas e denunciavam, tem cristãos celebrando a missa na catacumba de Santa Priscila. Será tantas horas da noite que eles se escondem. Aí ia lá um regimento romano, e o centurião prendia todos eles, depois mandava para os gladiadores ou por leões, foram crucificados. Vejam bem isso. Eu tenho o livro História Política da Cristandade. Tem a bibliografia. Se quiserem, o preço é baixíssimo. Mandem pedir pelo meu e-mail. Abaixo de todo vídeo eu coloco o meu e-mail e o meu site. História Política da Cristandade. Scorpíase é o nome do livro, onde Tertuliano diz: todas as perseguições procedem da sinagoga de Satanás. Os judeus são responsáveis pelas perseguições, mas eles não eram perseguidos. Engraçado, né? Não adoravam o imperador. Pelo contrário, tinha uma grande influência sobre o imperador. Você vê o poder da Carral hebraica. Era a OTAN hoje, que está encontrando Putin de frente. E a Carral hebraica vai encontrar depois o Papa de frente. Então ela vai proteger as sociedades secretas para se sentir suficientemente forte para enfrentar o Papa de Roma. Porque ela também é secreta. Então, vamos chegando assim ao fim e vamos agora ver o primeiro documento dos maçons antigos. É o Poema Regius, o manuscrito de Halliwell, datado do final do século XIV, descoberto em 1838 no Museu Britânico por James Halliwell. Por isso, manuscrito de Halliwell. Fala sobre o rei Atelstan, que governou a Inglaterra do ano 924 a 940 depois de Cristo. Então aqui já temos a maçonaria cristã super organizada. Monges, frades e... Frades não, porque São Francisco só vai nascer lá perto de Lutero, né? Então eram monges cistercienses, né? E de 924, então esse documento aqui, que eu vou ler um pedaço para você, tem que ler, tá? Vou aproveitar o tempo. No ano 924, é o mais antigo documento que nós temos, é o Poema Regius. Poema Regius, Poema do Rei. O manuscrito de Halliwell foi descoberto no Museu Britânico, estava lá no Museu Britânico, foi descoberto por James Halliwell. E aí o que é que a maçonaria faz? Isso nunca aconteceu. É a mesma coisa que os protocolos. Isso aí é falso. Está no museu, mas é falso. Alguém fez, algum católico fez e botou aí. E assim fala os protocolos, também fala assim no documento do Poema Regius. Agora decide é você ler e saber se não é. Vamos contar para vocês. Então,
Athelstan, rei da Inglaterra, de 924 a 940, completou o seu império, conquistando reinos iniciados por seu avô Alfredo o Grande, tornando-se o primeiro rei de toda a Inglaterra. Então, o avô dele tinha começado a conquistar pequenos reinos. Ele era da Inglaterra. Aí o avô dele começou a conquistar reinos. E ele terminou que ele unificou a Inglaterra sob um único rei, ele, por volta de 930, 940. O primeiro rei de toda a Inglaterra, Athelstan. Athelstan utilizou o serviço dos colideus na construção de vários castelos, abadias e mosteiros em 926 a.C., em sua passagem por York, chamada Eboracum dos romanos. Após uma vitoriosa campanha militar contra os escoceses, o rei... desculpa, aqui devia ter um ponto. Então, Athelstan, os colideus, chamados aqui, era já justamente a união dos padres católicos com os maçons católicos. Pronto, a maçonaria era toda católica. Tinha bispos, tinha padres, tinha monges, tinha tudo. E tinha cidadãos comuns. Todos unidos, todos cristãos, todos católicos. Ano 930 aproximadamente. É o mais antigo. Então, chamava-se colideus. Essa união, porque os construtores cistercienses se chamavam monges cistercienses, né? E fundados por São Bento, beneditinos. Beneditino tinha uma subdivisão, essa subdivisão cistercienses, porque fundou-se na cidade do abade de Cister, que tinha um grande prestígio e inteligência. Então, Athelstan, na sua passagem por York, que era a antiga Eboracum dos romanos, após uma vitoriosa campanha militar contra a Escócia, pronto, ele conquista tudo. A Escócia era uma ilha. Se reúne com os colideus na Catedral de São Pedro. Olha o lugar de reunião dos maçons. É um templo. Por isso os maçons atuais chamam de templo o lugar onde eles se reúnem. Tá vendo? Aqui é um templo de fato. Porque os bispos estavam juntos. Os cardeais estavam juntos. Era o rei que ia presidir. Ele era o mestre da loja. Então, está todo mundo junto dentro de uma igreja católica. Essa união de civis com religiosos, né, se chama colideus. São maçons colideus. Na cidade de York, que antigamente era Boracum, e a catedral é de São Pedro, construída por eles, a mando do rei. Para manter a ordem dos trabalhos construtivos e para punir os transgressores da lei, o rei proclamou um decreto dirigido a todos os maçons, determinando que todos os colideus deveriam reunir-se anualmente em York para prestar conta dos assuntos de interesse da associação. Então, ele mandava mesmo. Ele aqui era o rei e era o grão-mestre da maçonaria da Inglaterra. E o lugar de reunião dele era uma igreja, uma catedral, grande o suficiente para caber todo mundo. Então, a primeira coisa é essa. Eu quero a prestação de conta de todos os maçons, porque eu sou o grão-mestre, eu sou o chefe de todos os maçons, e sou maçom, sou colideu também. Eu quero que anualmente todo mundo se reúna uma vez por ano na cidade de York, que hoje é Nova York, para
me prestar conta do que fizeram, do que é do meu interesse, já que rei, maçonaria são uma coisa só. Ainda na mesma ocasião, no ano 1926, o filho adotivo de Ethelstan, o príncipe Edwin, concedeu uma carta. Então, como príncipe, também se tornou maçom, assim que atingiu a maioridade. O nome do pai era Ethelstan, o nome do filho era Edwin. Todos os dois são os primeiros que aparecem. O primeiro documento maçônico é este. No ano 926 depois de Cristo. Ele concede uma carta constitutiva à loja de York, ou seja, é a única que é, vamos dizer assim, a sede central, não era Londres, e se proclama seu primeiro venerável mestre. Essa loja permaneceu até 1172 depois de Cristo. Olha só, ele faz no ano 926. Ele é príncipe quando faz esse edito. O pai permite, porque o pai já está velhinho. Pouco a pouco, ele vai substituindo o pai. Então, o pai proclama York a capital, reunida toda a Inglaterra e as Ilhas Britânicas. E Edwin, então, se declara venerável mestre da loja. Venerável é o nome, é o título, por isso o maçom é venerável, do presidente de uma abadia, daquele que governa uma abadia. O abade é chamado venerável mestre. Os maçons mantêm essa denominação. Tudo copiado. Ele não tem nada de si mesmo. Tudo deles é cópia. Principalmente da Igreja Católica. Venerável mestre era o nome do abade de um mosteiro beneditino. Venerável mestre é o nome do chefe de uma loja maçônica. Grão-mestre é o nome do chefe de todos os veneráveis. Grão-mestre era o nome que deu para si mesmo o rei Ethelstan. Ele se considerava grão-mestre porque ele era chefe geral de todos os maçons. Escola de Deus. Nessa época não se tem o nome maçonaria, mas Escola de Deus. Então, ele faz o decreto, ratificando o que o pai fez. A loja de York continua sendo a central e ele se torna o primeiro venerável mestre, usando assim um título que era usado pelo abade de um mosteiro beneditino. Essa loja foi até 1172, de 926 depois de Cristo a 1172, quando foi fechada pelo rei Henrique II. Pronto. Tá aí. Numa igreja, apenas prestavam conta do que faziam. Depois nós vamos ver detalhadamente a iniciação. Mas a reunião geral era simples. Cada venerável mestre ia até diante do rei e fazia um sinal de dobrava só o joelho direito e prestava conta de tudo que a sua jurisdição fez naquele ano. Era escrito, registrado, depois vinha outro, e outro, e outro, de 926 até 1172, quando o rei Henrique II declarou ilegal esse tipo de no artigo Arte Céltica, no Dicionário de Arqueologia Cristã, de Dom Cabral, fornece a lista de edifícios, monastérios e igrejas construídos pelo membro da Loja de York. Eles foram introdutores do estilo gótico ogival. Um dos principais exemplos desse estilo na Inglaterra é a Abadia de Westminster, em Londres. Pronto. Aí agora vem as guildas. Ou seja, o rei Henrique proíbe os colideus. Então eles usam outro artifício. As guildas.
Falaremos dela no próximo capítulo. Deixam de ser os colideus, que era o nome primitivo da maçonaria. Antes era Colégio Fabrorum, Escola de Construtores. Agora passa a ser colideus, né? E depois vão se tornar guildas. Isso será para o próximo capítulo. Maçonaria Antiga. Se gostaram, deixe seu like.